Saudações memeárquicas, eu sou Rodrigo Goulart, este é o canal Memearquia e é um prazer falar com você. O título do nosso vídeo de hoje é Resistências à Heteronormatividade no Ocidente. Essa é a nossa reflexão de hoje. Então, para a gente delimitar alguns marcos dessa nossa fala, é importante nós definirmos, em primeiro lugar, que Ocidente é esse que nós estamos falando. Pode parecer óbvio, mas vamos começar por aí. Quando nesse vídeo eu me refiro ao Ocidente, em termos espaciais, geográficos, eu estou falando de América e de Europa, o continente americano e o continente europeu. Continentes esses que culturalmente têm vínculos entre si, apesar de especificidades regionais, mas têm vínculos culturais entre si. E eu me arrisco a dizer que o maior de todos os vínculos entre a América e a Europa, em termos de cultura, em termos de história, é o cristianismo. São sociedades ali forjadas sob a influência do cristianismo que se consolida na Europa no período medieval e na América no mundo moderno, quando a Europa via Espanha, Portugal, Inglaterra no norte, coloniza o continente americano, que não chamava América, conquista a América, e também essa conquista é uma conquista cultural, via principalmente a chegada do cristianismo, ou a cristianização daqueles habitantes que ali estavam, e outros não cristãos que chegam e são cristianizados, como os africanos que são levados pela escravidão. Isso vai ser de grande importância para a gente entender essa nossa discussão de hoje. Então, essa delimitação de Ocidente que nós utilizamos aqui. E heteronormatividade, o que significa isso? De maneira geral, a heteronormatividade é a ideia de que apenas as relações sexuais hetero são normais ou naturais ou corretas. Podemos usar esses termos. Então, só as relações sexuais entre indivíduos sexualmente diferentes entre si é que seriam normais. Isso é a ideia da heteronormatividade. E a ideia de heteronormatividade, ela exclui as relações que estão para fora dessa relação sexual entendida enquanto padrão, ou essa relação afetiva sexual considerada padrão entre indivíduos que têm sexos diferentes. Então, as relações hoje chamadas de homoafetivas, pela ideia da heteronormatividade, seriam não naturais, seriam anormais. Então, essa é a ideia de heteronormatividade. O fato é que desde os primórdios da humanidade, nós hoje sabemos disso por meio de registros, que existem relações que hoje nós chamamos de homoafetivas ou homossexuais, que esse termo nem havia na antiguidade. Então, desde a antiguidade, não vou entrar aqui em detalhes, já farto material sobre isso, nós temos registros de relações sexuais não heterossexuais, ou relações homoafetivas, ou relações homossexuais. E por outro lado, nós temos também que cada cultura reagiu em determinado momento histórico a essas relações homoafetivas ou homossexuais. Então, como a nossa discussão ela envolve o Ocidente, se nós pegarmos aí o momento que nós já descrevemos, que é o momento da Idade Média, quando se consolida o cristianismo na Europa, nós temos aí uma moral cristã que considera aquilo que hoje nós chamamos de homossexualidade ou as relações homoafetivas enquanto um pecado, um desvio da vontade de Deus. Então, essa cultura cristã, essa moral cristã, ela vem de uma cultura judaica que já condenava as relações homoafetivas. Está lá em Levítico, que é um dos livros da Bíblia, que era pecado o homem se deitar com outro homem, uma mulher se deitar com outra mulher. E Paulo, principalmente já aquilo que nós chamamos de Novo Testamento, coloca lá na carta aos Romanos, por exemplo, a condenação às relações homoafetivas. Então, essa igreja que está se tornando hegemônica na Europa no mundo medieval, considerava as relações homoafetivas enquanto um pecado. Isso continua na Europa moderna e a moral cristã que chega na América, que está sendo colonizada também culturalmente, reflete
ou reafirma essa condenação das relações que hoje chamamos de homoafetivas enquanto um pecado, que à época a igreja chamava de sodomia, uma referência à cidade de Sodoma, que segundo a Bíblia, lá em Gênesis, foi destruída por ser habitada por homens que tinham relações sexuais entre si. Então a igreja chamava as relações entre pessoas, as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo de sodomia, principalmente em relação aos homens. Então, essa é a moral cristã, ou dessa forma que a cultura cristã, não apenas a católica, mas a protestante também, a partir do século XVI, entendia, em boa parte hoje ainda entende, as relações homoafetivas. No século XIX, nós temos um novo momento em relação à homossexualidade, em relação às relações homoafetivas, porque o século XIX, dentre outras coisas, é o momento em que a medicina está se consolidando enquanto uma autoridade sobre os corpos, né? Foucault trabalha isso, tem uma farta bibliografia sobre isso, mas o fato que o XIX, o século do 1800, é o momento em que a medicina se consolida como uma autoridade social, podemos dizer assim. E no século XIX, como que essa medicina que está se tornando uma autoridade contemplava as relações homoafetivas? As relações homoafetivas eram entendidas enquanto uma degeneração por essa medicina que está se formando ou se consolidando no XIX enquanto autoridade. Ela entendia que as relações homoafetivas eram uma inversão sexual, né? Então ela tem a ideia, essa cultura médica que está se forjando, tinha a ideia de que o normal, o natural em termos de sexualidade era a relação entre indivíduos de sexos diferentes. E indivíduos do mesmo sexo que se relacionavam sexualmente, isso era considerado uma inversão e uma degeneração da natureza. Só que não era uma degeneração espiritual, como era no momento do catolicismo, era uma degeneração que envolvia o corpo. Então era causado, por exemplo, por um desequilíbrio hormonal, né? E essa ideia, essa visão sobre a homoafetividade, ela vai influenciar também a medicina da primeira metade do século XX, do século seguinte. Só que nem em todos os lugares foi assim. Se nós olharmos, por exemplo, para a Alemanha no início do século XX, a Alemanha foi um local em que houve uma diferenciação da cultura médica em relação à homoafetividade. Nós tivemos na Alemanha, por exemplo, a formação do Instituto de Ciência Sexual, que era guiado por uma filosofia de que havia a possibilidade de indivíduos terem o seu sexo biológico dissonante com o seu gênero social. Então, ela contemplava essa possibilidade, essa cultura médica de parte do corpo médico alemão, e inclusive no Instituto de Ciência Sexual havia a realização de cirurgias, daquilo que hoje nós chamamos de comumente troca de sexo, ou na verdade redefinição sexual. Havia redesignação sexual. Então, havia já esses procedimentos. Não à toa que aquele filme A Garota Dinamarquesa, ela vai para a Alemanha para realizar esse procedimento de redesignação sexual. E só que na década de 1930, o que nós temos? A ascensão do nazismo. E o nazismo ele vai destruir toda essa iniciativa na Alemanha, e onde o regime nazista toma conta, toda essa iniciativa que caminhava já na direção de contemplar a diversidade sexual humana, né, que existe desde que o ser humano surgiu sobre a Terra, como há os registros desde a antiguidade. E por que o nazismo ele vai contra esse momento científico na Alemanha que caminhava em direção à diversidade, ou de contemplar a diversidade sexual humana? Se nós lembrarmos da ideologia nazista, né, o cerne dela era a ideia da existência de uma raça pura, a raça ariana. E qual era o problema do nazismo com os homossexuais? O cálculo que os nazistas faziam era o seguinte: o homossexual ele vai se relacionar com alguém do mesmo sexo, vai se relacionar sexualmente com alguém do mesmo sexo, e ele não vai procriar.
E o ariano que faz isso, aquele compõe essa imaginada raça pura, não se reproduzindo, ele está indo contra o destino dessa expansão, de predominância dessa raça pura, dessa tal raça ariana que só existia na cabeça dos nazistas. Então, por isso, os homossexuais foram alvo da perseguição da máquina nazista. Não à toa, no período da Segunda Guerra, no período da existência do regime nazista, de 10 a 15 mil homossexuais foram enviados para campos de concentração. Então, além dos judeus, ciganos, eslavos, negros, socialistas, anarquistas, liberais, também homossexuais foram mandados para o campo de concentração, foram perseguidos pela máquina nazista. Então, o nazismo ele vai destruir aquela iniciativa que havia na Alemanha no início do século XX de contemplar via ciência a diversidade sexual humana. Segunda metade do século XX, nós temos aquilo que se fala na literatura do alvorecer do movimento homossexual, como se dizia, ou do moderno movimento homossexual, que era o termo que se utilizava. E o grande marco do nascimento desse movimento se deu na década de 1969 em Nova York, nos Estados Unidos. Havia lá um bar, chamado Stonewall, que era um bar que permitia ou tolerava a presença de casais homoafetivos que se agiam em público, assumiam publicamente a sua orientação sexual e também aceitava a presença de travestis. E a polícia de Nova York sempre implicava com o Stonewall, inventava subterfúgios para invadir o bar, falava de barulho, bebidas, suspeitas. E teve um dia, lá no ano de 1969, que alguns dos que estavam no bar, bebendo, se divertindo, foram levados pela polícia, e os que não foram levados reagiram em defesa daqueles e daquelas que foram levados pela polícia. Então foi um quebra-quebra que durou mais de um dia e é considerado um marco do início do chamado moderno movimento homossexual aí na segunda metade do século XX. Se nós olharmos para o Brasil, nesse mesmo momento, próximo, acontece também pela literatura e pelo próprio movimento os marcos, ou o ano fatídico do nascimento do moderno movimento homossexual brasileiro, como se chamava. E esse marco se deu, esses marcos, no ano de 1978. Foram dois momentos significativos, que foi a formação do jornal Lampião da Esquina, no Rio de Janeiro, e a criação do movimento Somos, em São Paulo. Então, esses dois marcos são considerados o início do chamado moderno movimento homossexual brasileiro, da organização política dessa minoria por direitos, por aceitação na sociedade. Então, o jornal Lampião da Esquina, no Rio de Janeiro, ele tratava de temas que envolviam também o movimento homossexual, mas de outros temas também. Mas era um local onde essas ideias eram expressas, eram faladas. E também o movimento Somos em São Paulo, também defendendo a pauta da tolerância, do respeito. E o que havia de comum nesses movimentos que estão surgindo aí no final dos anos 70 é que eles surgem no momento de abertura política brasileira, Estamos no momento de extensão da ditadura militar brasileira, o governo de Geisel. E nesse momento, os movimentos homossexuais, no Brasil, eles têm um caráter ideologicamente ligado à esquerda, de se entender como mais um grupo que está lutando pela abertura do regime político, pela redemocratização. Então é isso que caracteriza esses movimentos. Já nos anos 80, falando ainda em Brasil, há uma mudança nessa perspectiva. Nós temos aí o movimento homossexual, ele começa a se desligar dessa ideologia de esquerda. É um outro momento, já é o momento da redemocratização, e também é o momento em que nós temos a explosão da AIDS, no mundo ocidental e aqui no Brasil também. Então esses movimentos nos anos 80, eles são mais desligados dessa pauta ligada mais à política institucional e até partidária,
E tem mais uma pauta, uma defesa em relação a direitos civis, em situações práticas, situações cotidianas e também no combate à AIDS, organização da campanha de combate à doença do Estado, que antes era o inimigo no final da década de 1970, agora o Estado é aquele que tem que prover políticas públicas para aqueles que foram contaminados pelo vírus, pela doença, incluindo também, além de outros grupos, os homossexuais. Então o movimento ele tem essa virada nos anos 80. E os movimentos que mais se destacaram nessa nova fase foram o GGB, que é, né, o Grupo Gay da Bahia, e o Triângulo Rosa, né, nessas pautas e até no momento da Constituinte para serem incluídas mudanças na legislação brasileira que caminhassem ao respeito a direitos em relação à comunidade homoafetiva. Então esse é o momento. Já nos anos 90, nos anos 1990 no Brasil, há uma outra virada no movimento, no movimento homossexual, que é a de se dar mais visibilidade para a diversidade dentro do movimento, né? Então isso se refletiu até na mudança das siglas. Eu estou a toda hora usando o termo movimento homossexual, mas com a clareza de que a partir dos anos 90 há uma redefinição da nomenclatura. Então, por exemplo, em 94 era a emergência da sigla GLS, ou seja, gays, lésbicas, simpatizantes, que foi uma criação de uma militante do movimento, mas também ligada ao mundo empresarial, comercial, que tinha um caráter não apenas de militância, mas também um caráter de consumo ligado ao mercado. Tanto que já no ano seguinte, a criação da primeira rede de organizações LGBT. Então nós já temos a sigla LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis. Então nós temos uma outra sigla e a sigla GLS ela começa a ser menos utilizada. E atualmente os movimentos têm geralmente como sigla a sigla LGBTQIA+. Eu acho que eu não esqueci nada aí. Então se nós destrincharmos a sigla, então temos L de lésbicas, estou olhando a minha cola aqui, G de gays, B bissexuais, T englobando travestis, transexuais e transgêneros, P de pansexuais, Q queer, A assexuais e tem o mais, que é aqueles que não se sentem representados por nenhuma dessas letrinhas anteriores. Nossa, mas que confusão, que complicado, parece a música da Xuxa, A de amor, B de baixinho. Bem, se isso parece complicado, eu penso que deve ser muito mais complicado você apanhar na rua só porque você demonstrou afetividade pela sua parceira, pelo seu parceiro. Nós dedicamos tempo para aprender outras coisas complicadas, em termos de palavras, né? A gente decora qual era a escalação do meu time no campeonato de 1900 e bolinha, quem foram os super-heróis que viraram poeira no estalo do Thanos. Então a gente gasta o nosso cérebro com tanta coisa, não gosto de usar o termo inútil, mas com tantas outras coisas, por que não também nos dedicar a aprender algo que vai na direção do respeito, da tolerância, da empatia, né? Então, atualmente essa é a sigla utilizada. Tem algumas variações, mas em geral é essa utilizada. Então nós falamos aqui da história desse movimento, né, no Ocidente, aqui no Brasil, e só para finalizar, é importante lembrar as conquistas que esse movimento ou esses movimentos tiveram no Brasil. Então, no ano de uma primeira conquista foi o processo de redesignação sexual, que é comumente chamado de mudança de sexo, que foi permitido pelo Conselho Federal de Medicina no ano de 2002. Então essa foi uma conquista. No ano de 2002, o Conselho Federal de Medicina Brasileiro reconhece o processo de redesignação sexual, que é conhecido comumente mudança de sexo, né? Em 2008, esse procedimento ele passou a ser ofertado pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde
brasileiro. 2011, uma outra conquista, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo, isso no ano de 2011. 2013, o Conselho Nacional de Justiça autorizou o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, entre homossexuais. Em 2018, nós temos o Supremo Tribunal Federal autorizando aos transgêneros a mudança do registro civil no cartório, né, atualizando nome e sexo. Então, uma mudança de 2018. Então, foram mudanças importantes e o movimento continua atuando, né, continua com seus mecanismos de luta, de resistência, de protesto, exigindo seus direitos, como nós ainda estamos numa democracia e todos podem lutar pelo seu grupo, pela sua coletividade, pelo seu coletivo, por uma maior e melhor inserção na sociedade. Então esse foi um histórico aqui sobre o movimento chamado anteriormente de movimento homossexual, e agora com essa sigla LGBTQIA+, com algumas variações que você pode encontrar, tá bom? Essa é a nossa reflexão de hoje, espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil para você esse vídeo. Se gostou e foi útil, dê o seu joinha, compartilhe, divulgue o nosso trabalho, inscreva-se no canal, ative o sininho. Lembro sempre que Memearquia também está no Instagram e no Facebook. Aqui no YouTube é uma parte do meu trabalho. Temos outras publicações sobre outros temas e outros momentos lá no Instagram e no Facebook, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Fiquem bem e até a próxima.